Bom dia a todos. Hoje rezamos a quarta-feira do Tempo Comum, da terceira semana do Tempo Comum. Queremos rezar essa liturgia, essa missa de hoje, pela alma do seu Clemente, que faleceu hoje pela manhã, e também pelo bem-estar de todos nós, colaboradores, que nos reunimos, que estamos juntos e que junto de Deus, na companhia de Cristo, queremos e podemos, assim, junto com Ele, levar nossos trabalhos com fé e amor. Por isso, cantemos. Eis-me aqui, Senhor. Sobressai mais nesse sentido ou naquele. E São Francisco de Sales, ele era para mim nervosão, temperamental, mas quando ele percebeu que, querendo ser presbítero e depois ficou bispo, etc., ele deveria mudar essa característica e virou um cordeirinho. Então, isso mostra que, se nós quisermos, nós podemos também mudar aquilo que herdamos ou aquilo que a educação não bem educada, porque a gente chama a educação dos filhos, por exemplo, mas às vezes eles não são educados, porque educar significa introjetar valores, significa a pessoa conseguir aquilatar o sentido da vida, e nisso apostar. Ele apostou. Era para bom, ficou um cordeirinho. E por isso e outras coisas mais, ele é tido como o padroeiro de todos os jornalistas. Então rezemos também por eles, porque eles têm uma missão muito grande: levar a verdade, os fatos, e não fake news, como às vezes está acontecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do Cristo Redentor e a comunhão do Espírito Santificador estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Num breve silêncio, coloquemos diante de Deus, tais quais somos, ou seja, pecadores, e das falhas e pecados peçamos perdão. Senhor nosso Pai, vós criastes o mundo, e ele é tão grande que até os cientistas ficam embasbacados quando descobrem novas realidades. Mas nós ainda não vos somos gratos, por isso pedimos perdão. Piedade, piedade. Estabelecer a verdadeira comunhão que deve reinar entre os filhos de Deus. Nós ainda não aprendemos bem essa lição, por isso pedimos perdão. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade. Piedade de nós.
está um tanto quanto difíceis. Por isso, pedimos perdão. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso e também Todo Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, quiseste que na caridade apostólica o bispo São Francisco de Sales se fizesse tudo para todos, concedei-nos benigno que, a seu exemplo, manifestemos sempre a mansidão do vosso amor, no serviço aos irmãos e irmãs. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje. Mas tenho vagueado em tendas e abrigos por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel. Disse porventura a algum dos chefes de Israel que encarreguei de apacentar o meu povo: porque não me edificastes uma casa de cedro? Dirás, pois, agora o meu servo Davi, assim fala o Senhor Todo-Poderoso: Fui eu que te tirei do pastoreio do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andastes, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão celebre quanto o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei, de modo que possa morar lá, sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos, e o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu formarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu castigarei com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens, mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei Eternamente para ele a minha graça.
Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito, sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono tanto tempo quanto os céus há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar ao povo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão estava na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto fazia, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comer. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando o sol saiu, ela foi queimada, porque ela não tinha raízes. Secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Esses cresceram e sufocaram a semente, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Lhes disse ainda: vós não compreendeis esta parábola? Como então compreendereis todas as outras? E explicou: o semeador semeia a palavra. Que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutaram, chegou Satanás e tirou-lhes a palavra para que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos, são inconstantes. Quando chega então uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, eles logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos.
são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não consegue produzir seu fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, uma pequena explicação. Na primeira leitura, vocês ouviram, nós todos ouvimos falar de Davi, o grande Davi, aquele que o Senhor escolheu para ser o condutor do povo de Deus. Era o último dos filhos, mas todos eles foram apresentados ao profeta Natan. Ele disse, mas não é esse, não é esse. Aquele que era 2 metros, aquele outro era charmoso, etc. Ele diz, mas ninguém, o Senhor escolheu desse aí. O Senhor tem porventura mais um filho? Tem. Ele está lá no pasto, cuidando do gado, das ovelhas, melhor. Mande chamar. Ele não, dizem que era bonitinho, né? Mas foi também sapequinha. Diz que o Senhor o escolheu porque era visto pelo Senhor como alguém ó. Mas depois, isso aqui, hoje não é diferente, ou não? Tem gente que é boa, mas daí de repente chove na área deles e eles ficam com boa bufufa e também ficam chatos e não precisa mais de Deus. Davi foi um deles e o Senhor tinha dito para ele, porque ele tinha compreendido e na sua vontade inicial foi feito o rei, né? Então ele quis mostrar serviço, né? Eu vou construir uma senhora casa para o Senhor. O Senhor disse, vai fazer coisa nenhuma. Todo esse tempo eu vaguei por aí, não tive casa nenhuma e não morri. Sou eu, diz o Senhor, quem vai fazer uma casa para você. A gente acha que pode fazer muito, e de fato às vezes pode, espiritualmente pode, mas tudo isso ainda é pouco diante daquilo que Deus pode fazer pela gente. Mas a gente tem que dar condições. Por isso nós ouvimos aquela palavra, né? Quem de vocês nunca plantou nada? Tem alguém que nunca plantou? Até eu plantei fumo. Era um fedelho de 8 anos, a gente tinha que plantar fumo, aquele de estufa. Era uma droga, né? Mas não drogas no sentido moderno, né? A única coisa que dava alegria para a gente, quando a gente tinha que plantar quando estava chovendo, a gente se molhava e ficava um pintinho, né? E chegava em casa, a gente tinha direito a um schluck, um schnaps, a um golezinho daquele que me faz ir, cachaçinha, né? Para não pegar a pneumonia. E eu sempre combatia a pneumonia com aquele schnapps. Pois é, então plantei também aipim, milho, como fedelho. E o Senhor também planta. Ele falou que semeia, né? Hoje usam máquinas maquinárias. Uma máquina daquelas faz um trabalho de 50 ou 100 homens. Mas essa semente que o Senhor semeou, disse ele que caiu lá no caminho e não tinha consistência, cresceu um pouquinho,
alguma nem cresceu, mas os passarinhos, né, que não eram de Ponta Grossa, né, avançaram naqueles grãos e ó, não deu nada. Que decepção! Depois outra parte daquela semente caiu assim entre espinhos, né? E claro, foi logo sufocada, não pôde crescer. A outra também caiu num local que não pôde produzir. E Jesus diz que isso aconteceu porque eles, ouvindo a palavra, continuaram apegados às coisas, ao mundo. E tudo aquilo que o mundo tem a oferecer, que não é sempre o melhor, se apegaram a isso. E aqui diz principalmente a riqueza. Geralmente, quando a gente é pobre, vai para a igreja que é um troço. Depois, ficou sócio do Banco do Brasil. Não precisa mais de Deus. Assim foi, assim é hoje em dia. Então, que nós que temos um apreço pela vida, nós não trabalhamos para viver. Quer dizer, nós não vivemos para trabalhar, mas trabalhamos para viver. Isso? Claro. Nós comemos, nós bebemos, nós temos que produzir também, né? Mas também no sentido espiritual. Por que tem tanta gente hoje fazendo tudo isso? A vida não tem sentido. Houve filósofo que disse que Homo homini lupus, o homem é um lobo para o outro homem. Sartre diz que o inferno são os outros. É claro que isso é lúgubre, isso não dá grande vontade de viver assim, ou dá. Por isso que a gente tem que investir em si. Nós que somos padres temos que investir, bispos temos que investir em nós, vocês leigos devem investir em vocês. Não? Se casarem, tem que dar um presentão para outra parte e receber um presentão e não pegar um bagulho, não é verdade? Por que tantos casamentos se separam logo? E já tem criança às vezes. Eu tenho direito de ser feliz. Ninguém negou isso. Tá? O que eu não tenho direito é de fazer infeliz alguém. É claro que Deus sempre é Pai. Se vocês tiverem filhos e um desses errasse, vocês queriam que a polícia o pegasse e matasse? Queriam? Claro que não. E Deus é muito melhor. Para nossa sorte, Ele é muito, muitíssimo melhor. Então que a gente também procure sempre investir em si, porque quem ganha com isso é o próprio sujeito. Depois os outros também ganham com isso. Quem melhora, melhora também os outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em oração. Ó Pai, vós que nos revelastes vosso infinito amor para conosco, por meio de nosso Filho Jesus Cristo, olhai compassivo para nós, que vos pedimos confiantes. Ó Pai Santo, ouvi-nos, vosso povo. Fazei-nos viver com intensidade nossa fé e ajudai-nos a compreender o ministério da vossa presença amorosa junto de nós. Ó Pai Santo, ouvi nosso povo. Dai-nos a graça de sermos uma verdadeira família do vosso reino
e viver com empenho os valores da família humana. Ó Pai Santo, vós ouvi vosso povo. Dai-nos a graça de sermos uma verdadeira família e viver o empenho dos valores da família humana. Ó Pai Santo, ouvi nosso povo. Despertai-nos para o compromisso e o testemunho de nossa fé, e assim ajudemos as pessoas a abraçarem nossa verdade. Ó Pai Santo, ouvi nosso povo. Rezemos ainda pelos jornalistas, para que eles sempre saibam disseminar com seus artigos e etc., a sua presença na sociedade, a verdade, que é a linha mais curta que existe entre as pessoas. E assim haja mais paz nesse mundo. Rezemos. Para que Deus ilumine, aliás, Ele já o faz, mas para que os chefes das nações se deixem iluminar pela palavra de Deus e assim cessem estas malditas guerras que tantas mortes provocam. Rezemos. Ó Pai Santo, ouve nosso povo. Ó Pai, esses foram alguns dos nossos pedidos, outros tantos teríamos a vos apresentar. Mas não carece, porque vós sabeis melhor do que nós o que necessitamos. Esperamos obtê-lo por Cristo Senhor nosso. Amém. Orai, irmãos e irmãs, com fé, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, por esse sacrifício salutar que vos oferecemos, acendei em nós aquele fogo do Espírito Santo, que abrasava de modo admirável o coração manso e humilde de São Francisco de Sales. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digno e justo é nosso dever e salvação, damos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é vossa palavra, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa palavra, rezando a uma só voz.
Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, o Pai vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, infundidos sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, fim da ceia, tomou ele o cálice em suas mãos, graças os deu novamente e o passou aos seus, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, nos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e no trilho de fé, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os religiosos e religiosas e todos os membros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos que partiram dessa vida. Seu Clemente, tem mais alguém que vocês gostariam de recordar? Então, todos os meus professores, as benfeitoras que eu tive lá na Alemanha, e a outros tantos a quem a gente deve gratidão. E já morreram. Acolhei junto a vós na luz de vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, da Igreja nossa, com São José, seu esposo, os apóstolos entre Pedro, Paulo e João, e todos os santos e santas, e mártires também, que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. A oração é sempre uma forma de a gente perceber que não é perfeito, que a gente está num processo de planificação, e a oração é sempre um meio muito eficaz para isso,
para quem crê, né, também. Porque às vezes a gente pode rezar e a máquina de produzir parece uma metralhadora. Isso não é oração. Primeira coisa, quando você fala com alguém, você encara ou não? Sim. E não fala com alguém olhando para cá. E a oração como é que é? Cada um de nós que olhe para si mesmo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E de tudo, ó Pai, dai-nos hoje sempre a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto procuramos viver uma grande esperança e preparar a vinda gloriosa de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Juntos, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes todos aqueles nos quais a semente da palavra de Deus caindo produz muitos frutos, e o produzem porque se aproximam da Eucaristia, ouvem a palavra e servem aos irmãos, porque deles é o reino dos céus. E nós repetimos: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Deus, o sacramento que recebemos, faça crescer em nós o ardor da caridade, que inflamou com zelo incansável o apóstolo São Paulo e o levou a permanecer firme na solicitude por todas as igrejas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele devia ter dado mais tempo para uma ação de graça, né? Mas vocês sabem, até vocês têm pressa para ir lá agora servir aos doentes aí. E às vezes tem algum doentinho meio chato, não tem? E Jesus soube servir a todos eles. E ele disse que eram felizes aqueles que deram de comer quem tem fome, deram de beber quem tem sede, foram visitar, tratavam bem os doentes, foram visitar os reclusos, etc. Ele não disse que foram visitar os grandes, nada contra, mas ele disse para aqueles que têm menos alegria na vida, aumentar, e eles ficam felizes às vezes com coisinhas assim, ou não? Sim. Então, eu vou dar tempo logo, senão vocês não têm nem tempo para fazer esse bem todo esse dia, né? Tá bom? Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Amém. E vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Hoje teve mais gente que ontem, né? Agora, os homens só, os 3 Davis, né? Lá e cá e eu. A igreja está ficando feminina. Ainda bem.